questão de química hoje vai tratar de exercícios referentes à diluição de soluções. Primeira questão. Seja, por exemplo, 200 ml de uma solução de hidróxido de sódio, cuja concentração inicial é 4 gramas por litro. Após a adição de 300 ml de água para esta solução, qual será a sua nova concentração? Então vamos verificar os nossos dados. Temos o volume inicial 200 ml, concentração inicial 4 gramas por litro. Adicionando 300 ml, vamos para um volume final de 500 ml e queremos saber a concentração final. Para saber a concentração final, devemos saber que o produto da concentração inicial e o volume inicial é igual ao produto da concentração final e volume final nesse processo de diluição, porque houve um acréscimo de água à solução 1, que tornou o volume 2 maior, promovendo uma diluição da solução. A tendência é que essa concentração 2 seja menor que a concentração 1. Vamos verificar. Então, eu tenho concentração 1, 4 gramas por litro, volume 1, 200 ml, concentração 2, eu quero saber o valor, volume 2, 500 ml, eu posso fazer o cálculo usando os dois dados em mililitros, tá? Minha concentração continua saindo em 4 gramas por litro, eu posso fazer isso. Resolvendo a equação, eu vou chegar nessa etapa, 4 vezes 200 dividido por 500, que resultará em 1,6 gramas por litro, ou seja, a diluição promoveu uma redução da concentração da solução. Colocou mais solvente, a solução ficou mais diluída. Vamos para o próximo. A uma amostra de 100 ml de NaOH, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada água suficiente para completar 500 ml, ou seja, 500 ml é o volume final. Calcule a concentração em gramas por litro dessa nova solução. Então, eu tenho o volume inicial 100 ml, concentração inicial 20 gramas por litro. Foi feita uma adição de água e esse volume final chegou a 500 ml. Qual a concentração da solução de 500 ml? Resolvendo a equação, sabendo que o produto da concentração inicial e volume inicial é igual ao produto da concentração final, volume final, substituindo os valores, concentração inicial 20, volume inicial 100, concentração final quero saber, volume final 500. Resolvendo a equação, chegamos em 4 gramas por litro, mais uma vez, havendo uma redução da concentração, que é exatamente o processo da diluição. Diluir, adicionar mais solvente para a solução ficar menos concentrada. Vamos para a terceira. Considere 100 ml de determinado suco em que a concentração do soluto seja de 0,4 mol por litro. Qual será o volume de água em mililitro que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto reduza para 0,04, caia 10 vezes. Vamos para os dados. O volume inicial 100 ml, a concentração agora expressa em molaridade, é uma forma de exprimir concentração. Concentração 0,4 mol por litro. Queremos agora a concentração da solução final, 0,04 mol por litro. Qual será o volume final dessa solução? Então, podemos fazer a mesma coisa trabalhando com a concentração em molaridade, sabendo que o produto da molaridade da solução e o volume inicial é igual ao produto da molaridade final e volume final. Substituindo os valores, 0,4 molaridade inicial, volume inicial 100, igual a concentração final vezes volume final. Resolvendo a nossa equação, vamos chegar a um volume final V2 de 1000 ml. Mas a pergunta foi,
Qual será o volume de água que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,04? Ou seja, está perguntando aqui, ó, o volume acrescentado. Esse é o volume final. Já existia 100 ml. Para chegar a 1000 ml, foi necessário adicionar o volume inicial de 100, 900. Então, o volume final menos o volume inicial resulta no volume adicionado. Foram adicionados 900 ml de água para que a solução tivesse uma concentração de 0,04 mol. Se observar, o volume inicial era de 100 ml, aumentou 10 vezes, foi para 1000, a concentração baixou 10 vezes, foi de 0,4 para 0,04. Ao adicionar uma quantia de 75 ml de água diretamente em 25 ml de uma solução 0,2 molar de cloreto de sódio, qual a concentração molar da solução obtida? Então vamos olhar nossos dados. O volume inicial 25 ml, concentração inicial 0,20. Pegamos a solução e diluímos, colocamos 75 ml, tendo um volume final de 100 ml de água. Com esse volume maior de solução, não de água, com esse volume maior, qual será a concentração? Usando a nossa fórmula, substituindo os valores, concentração inicial 0,20, volume inicial 25, concentração final vamos descobrir, volume final 100 ml, resolvendo a equação, chegamos à concentração final de 0,05 molar, 4 vezes menos do que a inicial, a solução foi diluída. Vamos para o próximo. Qual volume de água devemos adicionar a 10 ml de uma solução 2 molar para torná-la 0,25 molar, para fazer essa redução? Então, vamos ter que adicionar um volume. Vamos descobrir primeiro qual será o volume final da solução para que ela atinja 0,25 molar de concentração. Então, resolvendo a nossa fórmula, o volume inicial 10 ml, concentração inicial 2 vezes 10, 20, concentração final 0,25, o volume final vamos descobrir. O volume final é de 80 ml, mas partimos de 10 ml de solução. Para chegar a 80, temos que adicionar 70 ml. Então, reduzindo o volume final do volume inicial, chegamos ao volume que foi necessário ser adicionado para diluir essa solução para a concentração de 0,25 molar. Vamos para mais uma. Uma solução 0,3 mol por litro apresentava 500 ml de solvente, mas houve uma evaporação de 200 ml. Importante isso, gente. O que é evaporação? O solvente evaporou, o volume reduziu. É um pouquinho diferente do que a gente estava fazendo até agora. Então, evaporou 200 ml do volume desse solvente. Qual é a nova concentração da solução? Vamos olhar os dados. O volume inicial de 500, ele foi reduzido de 200, passou para 300 o volume da solução. A concentração inicial era 0,3 mol por litro. Com essa redução de volume, essa concentração vai aumentar ou diminuir? Então, como o volume é menor para a mesma quantidade de soluto, essa concentração vai tender a aumentar. É um processo um pouco diferente, não é uma diluição, é uma concentração, porque o volume inicial era 500, houve uma perda, o volume final reduziu, com isso a concentração vai ficar mais alta. Mas podemos resolver esse problema da mesma forma usando a nossa fórmula, relacionando o produto da concentração e volume inicial com o produto da concentração e volume final. Substituindo os valores, concentração inicial 0,3, volume inicial 500 ml, concentração final vamos descobrir, volume final, houve uma redução, foi para 300 ml. Resolvendo a nossa equação, chegamos à concentração final 0,5 molar, maior do que a inicial 0,3 molar. Houve uma concentração de solução, não uma diluição, mas pode ser resolvido usando a mesma fórmula.
Um problema um pouquinho diferente, mas que tem o mesmo princípio. 50 gramas de uma solução de ácido sulfúrico de 63% em massa são adicionados a 400 gramas de água. Calcule a porcentagem em massa de ácido sulfúrico na solução obtida. Então vamos analisar agora que temos um problema que fala de quantidades em massa, não em volume. Nós temos inicialmente a massa da solução 50 gramas. Adicionamos 400, a massa da solução adicionada à água tem 450 gramas no total. Nós temos a concentração não em molaridade, não em concentração comum, mas em porcentagem em massa ou título. Isso também vai ser válido. Temos o título 1, 0,63%, que equivale a 0,63. Qual será a concentração, o título da solução diluída? Podemos resolver essa equação usando o mesmo princípio. Ó. A massa da solução inicial vezes o título da solução inicial, o mesmo princípio que se usa para concentrações molar e concentração comum. Vai ser igual a massa da solução final vezes o título da solução final, da solução diluída. Substituindo os valores, temos lá a massa solução inicial 50, título 0,63, a massa após adição de água 450, título vamos descobrir resolvendo a equação, chegamos a um título 0,07 unidade adimensional. A pergunta foi porcentagem em massa. O título 0,07 é o equivalente a 7%. É pegar o título e multiplicar por 100 para sair o resultado em porcentagem equivalente a 7% em massa. Está aí nossa resposta. Podemos fazer do mesmo jeito como fazemos para a concentração comum, para molaridade, trabalhando também com massa e com título. E esse foi mais uma questão de química. Em breve, mais atividades no nosso canal.